que surgiram, na verdade, essas três facções? Comando Vermelho, ADA, Amigo dos Amigos, e Terceiro Comando. E é aqui que nós vamos explicar isso um pouco melhor. O Comando Vermelho nasceu com o nome de Falange Vermelha, uma mescla de ideologia de esquerda com o objetivo de se capitalizar através do crime. Como na verdade funciona da mesma forma hoje também, infelizmente, as ordens para ações criminosas partem de presídios. Antigos presos políticos elaboravam planos que eram executados por criminosos comuns fora dos presídios. Com a consolidação das favelas nos anos 1980, criminosos ligados ao grupo da Ilha Grande viram no tráfico de cocaína a chance de um lucro fácil e mais rápido que os assaltos. Ou seja, era o fim da falange e o início do comando. E é claro que a favela, tendo uma grande explosão demográfica, foi o ambiente ideal para a proliferação da facção. A primeira metralhadora apreendida no Rio foi no Morro da Mineira, em 1984. Até o final dos anos 1980, o crescimento do negócio do tráfico originou conflitos de interesses que acabaram causando o primeiro racha no Comando Vermelho, o Terceiro Comando. De acordo com os policiais, a principal característica do Comando Vermelho é seu apetite por territórios, o que motivou violentas guerras com os inimigos e a polícia. Entre as favelas conquistadas pelo Comando Vermelho estão o seu antigo quartel-general, que ficava no Complexo Alemão e já foi disputada com o Terceiro Comando e com a Amigo dos Amigos nos anos 1990, além da Vila Cruzeiro e de Manguinhos, entre outras favelas. Nestes locais, a droga vendida trazia estampadas na embalagem as iniciais da organização e de alguns de seus líderes. Ok, vamos falar agora sobre a segunda facção, que, por incrível que pareça, é o Terceiro Comando. O Terceiro Comando prosperou como uma alternativa ao domínio do Comando Vermelho em meados da década de 1990. Sua fundação é obscura, ao contrário da rival. Pode ter sido originada de uma organização criminosa chamada Comando Jacaré, que teve uma importância discreta como rival do Comando Vermelho na década de 1980. O Terceiro Comando chegou a ser aliado da facção Amigos dos Amigos, mas após uma violenta rebelião no presídio de Bangu 1, em setembro de 2002, a aliança terminou. Alguns dos principais líderes foram executados a mando de beira-mar do Comando Vermelho. Celcinho da Vila Vintém, da Amigo dos Amigos, foi apontado como traidor do grupo. Membros da organização brigaram para a ADA ou fundaram o Terceiro Comando Puro. As divisões enfraqueceram o grupo, que tinha como uma das favelas mais importantes ocupadas a Parada de Lucas, quase no limite da capital com a Baixada Fluminense. Por último, mas não menos importante, Amigos dos Amigos. Tem como maiores trunfos atuais o domínio da Rocinha, governada discretamente pelo traficante Ney, e o Vidigal, também na Zona Sul. Foi fundado por Paulo César Silva dos Santos, Olinho, que se juntou ao UE, criador do Terceiro Comando, que havia sido, por sua vez, expulso do Comando Vermelho. O principal valor da Amigo dos Amigos é a visão do tráfico como negócio e a tomada de decisões pelo confronto, apenas no caso de interferência nos negócios ou tentativas de tomada do território, disse um oficial da PM. Mas há exceções neste comportamento, motivadas por desejo de expansão dos negócios. A Amigo dos Amigos chegou a conquistar o Complexo do Alemão do rival Comando Vermelho em meados da década de 1990, mas depois perdeu o território. Em 2007, tomou o Morro da Mineira. Para marcar a importante vitória, barracos foram implantados na cor verde. Foram membros desta facção criminosa que abateram um helicóptero no Morro dos Macacos no ano de 2009, gerando os maiores conflitos recentes entre traficantes e a polícia no Rio. A UPP está instalada nesta terça no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, ocupa um território antes dominado pela ADA. Após vocês terem recebido algumas informações sobre como funciona o tráfico e as facções no Rio de Janeiro, nós trouxemos alguns dados sobre o tráfico entre os jovens.
Segundo o estudo, 47% dos entrevistados começaram a usar substâncias ilícitas com idade entre 3 e 17 anos, quase 30% quando tinham entre 10 e 12 anos, ou seja, quando ainda eram crianças. 80% dos jovens que estão envolvidos com o tráfico não estão mais na escola, e para a maioria deles, essa evasão acontece entre o 5º e o 7º ano do ensino fundamental. 34,5% tinha entre 15 e 16 anos quando parou de estudar. Aí, provavelmente você se pergunta, por quê? 40,4% afirmaram que precisavam de dinheiro para ajudar a família. Outros 14,8% admitiram que não gostavam de escola, não gostavam de estudar. Por isso, precisaram sair de lá e acharam o tráfico como saída. Para 82,8% dos entrevistados, o risco de morte é a pior parte da atividade na rede ilícita de drogas. Metade teme ser preso e mais de 50% já passou por mais de 5 confrontos com a polícia. 76% já foram vítimas de violência policial. Em novembro de 2012, o ministro da Justiça da época, José Eduardo Cardoso, disse: "Do fundo do meu coração, se fosse para cumprir muitos anos em alguma prisão, nossa, eu preferia morrer." Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil possui 622 mil detentos, mas apenas 371 mil vagas, causando uma superlotação no sistema penitenciário brasileiro. A superlotação faz com que a condição nas prisões brasileiras sejam extremamente precárias. Menos de 19% dos prisioneiros trabalham e menos de 13% estudam. A superlotação é um grande entrave ao oferecimento de condições dignas de cumprimento de pena no país. A ausência de políticas públicas de educação e trabalho, entre outras previstas da Lei de Execuções Penais, contribui com as péssimas perspectivas de reinserção social dessas pessoas, uma vez que tenham cumprido suas penas. Além disso, é fundamental que sejam desenvolvidas políticas de atenção aos egressos do sistema prisional. Sem condições para boa investigação, crimes como o homicídio, o latrocínio e o estupro, por exemplo, não recebem punição adequada e a prisão continua superlotada com pessoas que cometeram crimes que podiam receber penas alternativas, como os relacionados a poucas quantidades de drogas e os cometidos sem utilização de violência. Visto que você visita inúmeras prisões nos últimos tempos, como você definiria a situação das prisões hoje em dia? Uma vez por mês eu vou em alguma prisão em diferentes sistemas prisionais. O Brasil tem regime fechado, semiaberto e aberto, que atualmente é usado com tornozeleira eletrônica. A maioria das prisões existentes no Brasil é de regime fechado, que é onde tem o maior número de presos. As condições carcerárias são péssimas. Dificilmente uma prisão tem um número de presos para os quais ela foi feita. Todas excedem o número de presos. Geralmente excedem até em 100%, ou seja, o dobro do número de presos que ela tem capacidade para suportar. E o que acontece muito no sistema prisional é que eles ficam ociosos. O número de qualificações para trabalho são poucas, ou seja, nem todos os presos podem trabalhar ainda que desejassem. Então eles ficam ociosos sem ter o que fazer. Outra coisa, as condições dos presídios são tão degradantes que por mais de uma vez, e esse ano isso aconteceu no Palácio de Sá Carvalho, que é um presídio, a ONU condenou o Brasil devido às condições desse presídio, e agora os presos que estão lá vão ter o cômputo da pena computado em dobro. Ou seja, eles vão ter esse benefício porque a ONU condenou o Estado brasileiro, o Sistema Internacional de Direitos Humanos, e aí os presos que estão no Palácio Sá Carvalho vão ter o cômputo da pena em dobro, devido às condições degradantes, desumanas. Foi considerado inconstitucional e ilegal as condições dos presos que estão cumprindo pena lá. Marca para todo mundo, ou seja, comarca é cama. Não tem cama. E aí quando acontece, como todas as unidades prisionais têm excesso de presos, eles dormem no colchão quando dormem. Em muitas unidades prisionais é triliche, quando tem uma cama com três locais para os presos dormirem. Mas nunca tem a quantidade de comarca, que é cama, suficiente para o número de presos. Muitas vezes eles revezam para dormir, né? Um dorme em determinada hora, depois sai para o outro dormir. São essas as condições do sistema carcerário. Durante os mais de 15 anos que eu trabalhei na promotoria da infância e da juventude de adolescente infrator, eu ouvia diversos adolescentes por dia. E o que constata é que, na maioria das vezes, os adolescentes são iguais, ou seja, os adolescentes de uma classe mais favorecida
têm os mesmos desejos que os adolescentes de uma classe menos favorecida. E o que acontece? Eles têm desejo de consumo nessa sociedade que a gente vive. Então eles entram para o tráfico. Eles não têm ambição de estudar, de fazer uma faculdade, porque isso é um universo muito distante deles. Então eles entram para o tráfico e eles falavam: tia, eu quero um tênis, eu quero uma mochila, eu queria comprar. E aí eles não vieram de uma família, na maioria das vezes, desagregada, não foi passada a disciplina de valores. Então eles entravam para o tráfico, eles achavam que não tinha nada demais. Vou ali vender uma coisinha, ou então vou exercer uma função de radinho, que é avisar a chegada da polícia, e aí eu ganho dinheiro, eu posso comprar o tênis Nike. Eles têm desejo de consumo, assim como os adolescentes mais favorecidos. A maioria dos adolescentes ouvidos lá que ingressavam para o tráfico era por conta de um desejo de consumir e de uma falta de perspectiva na vida.